Olá, tudo bem com vocês? Olha só, hoje o vídeo é sobre comunicação com adolescentes. Quem aí tem filho adolescente em casa, tem um sobrinho, ou de repente você é professora, né? Tá dando aula para adolescentes. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação com essa faixa etária, né? Eu fiz o outro vídeo de comunicação com crianças pequenas, dei algumas dicas super legais para a gente falar com os pequenininhos de uma maneira que eles entendam, né, de uma maneira que eles atendam ao que a gente está falando. E hoje eu vou falar sobre adolescentes também, né? Vamos aí aprimorar a nossa comunicação do pequenininho até o grande, né? Então vamos lá, algumas dicas legais para a gente melhorar a nossa comunicação com os adolescentes. Primeira dica que eu acho que é básica e serve como base para qualquer comunicação, não só com o adolescente, mas com a sua comunicação na vida, né? É aprender que tem momento de falar e tem momento de ouvir. Então, comunicar não é só você falar, comunicar é ouvir também. E eu vejo muitos pais se perdendo na sua comunicação com adolescentes no momento de ouvir. Interrompe, não deixa terminar, entra no meio para falar, para aconselhar. Às vezes você já sabe a resposta e aí você fica ansioso e interrompe. Então, é muito importante que você aprenda também a escutar. A partir do momento que você aprender a escutar o teu adolescente, ele vai ter mais liberdade, ele vai encontrar um caminho aberto para estar com você, tá? Demonstre interesse pelas coisas dele. Então, a segunda dica é essa: demonstrar interesse pelos assuntos que ele gosta. Então, assim, se vocês não têm nada em comum, como que vocês vão manter um relacionamento? Como que vocês vão ter uma comunicação? Né? O seu colega de trabalho, seus amigos da faculdade, os seus vizinhos, seus parentes, vocês conversam sobre o quê? Não são sobre assuntos de comum interesse? Com seus amigos você não conversa sobre assuntos de comum interesse? Então, com teu filho também. Vocês precisam ter assuntos de comum interesse. Então, busque conhecer as coisas que ele gosta, seja meio artístico, seja de jogos, seja de hobbies, né? Enfim, você buscar se interessar de verdade, né? Um interesse genuíno por aquilo que ele gosta também, porque senão vocês não vão ter assunto. Aí não tem como ter uma comunicação saudável, uma comunicação bacana se não tem assunto, né? A terceira dica: use ferramentas estratégicas. Então, assim, você percebeu que na hora da refeição é uma boa hora, é um momento que ele se abre mais, é um momento que você consegue tirar algumas respostas, né? Que ele tá mais comunicativo, bacana. Então, vamos fazer desse momento um momento agradável, vamos procurar assuntos agradáveis, nada de discussão, né? Você encaixou ali uma ferramenta de comunicação que funcionou com teu filho, então use essa ferramenta. Vou aproveitar que eu achei a maneira como fazer ele falar para falar desse assunto que eu quero dar uma bronca nele. Não faça isso, porque você perde essa ferramenta. Então, você encaixou uma ferramenta em que ele se abre mais, em que ele fala mais, eu percebi que meu filho fala mais comigo por mensagem do que pessoalmente. Bacana, vamos usar essa ferramenta então para abrir esse diálogo, para melhorar essa comunicação. É na mesa? Bacana, é antes de dormir, quando eu passo lá para dar boa noite. Enfim, você vai detectar aí qual é o momento que é melhor, deixar um bilhetinho, enfim, para cada um vai funcionar de uma maneira diferente, porque adolescente é ser humano. Então, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira de se comunicar, né? Então, como que eu me comunico com os adolescentes? Tem coisas que são comuns, que os adolescentes têm como característica por causa da fase que eles estão passando. Mas a gente não pode esquecer que cada um tem a sua personalidade. Então, você precisa descobrir qual é a ferramenta que vai funcionar melhor com o seu adolescente, tá? Muito cuidado para não transformar a conversa em interrogatório. O que você quer realmente assistindo esse vídeo? É melhorar a sua comunicação com o seu adolescente, ou você quer uma maneira de extrair verdades dele? Ou você está assistindo aqui para aprender como que faz para saber tudo sobre a vida dele, para aprender como que faz para que ele conte tudo que você quer que ele conte? Então, peraí, né?
Vamos separar as coisas, né? Uma coisa é uma criança, um adolescente que está dando um trabalho, que você está preocupada com alguma coisa, que você está tendo alguma dificuldade com ele, e aí você quer tratar essa situação. E uma outra coisa é a comunicação de uma maneira geral que você quer desenvolver, que você quer melhorar. E aqui a gente está falando da comunicação, né? Então, para você se comunicar melhor com o teu adolescente, você precisa separar isso. Conversa não é interrogatório, conversa não é investigação, conversa não é uma bronca, né? Você precisa separar. Então, eu vou ter um momento de conversa com meu filho, agradável, vou me comunicar com ele de uma maneira legal? Bacana, vamos fazer isso. Né? Agora, meu filho, eu tô com um problema com ele, tô com uma dificuldade, tô precisando resolver uma determinada situação, é uma outra história, tá bom? Use seu senso de humor. Quinta dica. Use seu senso de humor, seja mais leve, coloque um filtro na tua comunicação com o teu adolescente, que é um filtro de diminuir. Porque tudo do adolescente é muito. Quando ele tá triste, ele fica depressivo, ele chora, ele vai pro quarto, o mundo acabou. Quando ele tá feliz, ele fica eufórico, empolgado, exagera. O adolescente, tudo dele é muito. Então, coloca esse filtro na hora de se comunicar com teu filho. Não fica muito magoada, não fica muito sentida com as coisas que ele fala, porque o adolescente é superlativo. O adolescente tudo é muito, tudo é over. Então, dá uma diminuída. Antes de reagir àquilo que ele está falando, àquilo que ele está fazendo, coloque esse filtro para dar essa diminuída. E leve mais na piada, leve mais na esportiva, sorria mais, brinque mais com o teu adolescente, tá bom? Sexta dica, você precisa fazer um certo suspense. O que é isso? Fazer um certo suspense é assim, às vezes o adolescente chega para você e conta alguma coisa que aconteceu com ele, alguma coisa da vida dele, um raro momento mágico e milagroso que ele vai te procurar para contar alguma coisa da vida dele. E aí esse momento é tão raro que você fica muito empolgado e começa a falar. E começa a aconselhar, e começa a dar respostas, e começa a dar direções, e começa a falar, faz assim, faz assado. Mas ele não estava te pedindo nada disso, ele estava só te contando uma coisa. Quando um colega de trabalho seu chega para contar uma situação que aconteceu com ele, mas ele não está te pedindo conselho, ele só te contou uma situação que aconteceu com ele. Você sai dando conselho? Você sai falando, mas eu acho que você deveria fazer assim. Olha, mas não faça mais isso, você tem que fazer assim. Não, ele não está te pedindo conselho, ele só te contou uma situação. Então, aproveita, não é isso que você tanto pede, não é isso que você tanto quer, que o teu filho adolescente conte coisas para você. Então, quando ele vier a contar, escuta. Quando ele vier a contar, só ouve. Deixa o conselho para o momento que ele vier te pedir conselho. Mas ele me contou uma situação que eu preciso dar um conselho para ele, porque eu sei qual é a resposta. Eu sei qual é a maneira certa de agir nessa situação. Ok que você sabe. Mas assim, como que você construiu esse saber? Você construiu esse saber com as experiências de vida que você teve, com as pessoas com as quais você se relacionou, né? E ele vai construir as dele. As experiências dele, os relacionamentos dele. Então, deixa ele vivenciar. Se você só ouvir, se você conseguir colocar essa dica em prática e só ouvir o que ele está te contando, segurar o conselho, segurar a bronca, segurar a direção, o direcionamento, ele vai voltar no dia seguinte para falar: então, aquela situação que eu te contei, eu resolvi dessa forma, mas não deu muito certo. E aí você vai poder falar. Ou ele vai dizer, eu resolvi dessa forma. E aí você vai ver que o teu filho conseguiu resolver sem você aconselhar. Então, aprenda a deixar ele com um pouquinho de vontade de te ouvir, né? Faz um certo suspense, segura um pouco o conselho, segura um pouco a bronca, né? E lembre-se que é a sétima dica. Lembre-se que comunicação é fruto, é resultado do relacionamento. Então, assim, se você quer ter uma boa comunicação com o teu filho, você precisa investir no relacionamento com ele, porque a comunicação vai ser consequência. Então, como que investe no relacionamento? A dica 2, você tendo gostos em comum, interesses em comum, você tendo tempo para ele, tempo de qualidade, né? Afeto, carinho, respeito. Então, invista no relacionamento. Melhorar o relacionamento, fatalmente, consequentemente, vai melhorar
a comunicação. 8ª dica: não tem problema o teu filho ter uma opinião diferente da sua. Nem toda conversa entre vocês dois precisa terminar com teu filho dizendo assim: é verdade, mãe, você tem razão, eu tô errado. Não, não precisa. A conversa pode terminar: olha, filho, eu acho que é A. Você acha que é B. Eu não concordo, eu não acho que é B. Mas tudo bem, você tem uma opinião diferente da minha. E beleza, e não tem nada de errado nisso. Então, assim, muitas vezes a mãe tá conversando com o filho adolescente, por exemplo, sobre política. E aí ele tem uma opinião diferente da dela. E aí aquilo vira uma briga e você quer encasquetar na cabeça dele que você que tá certa. Mas, Renato, eu tenho certeza que eu tô certa. Mas tem problema ele pensar nisso agora? Ele ter essa opinião diferente agora, nesse momento, ele ter essa opinião, vai afetar a vida dele de alguma forma? Então, assim, se faça essa pergunta antes de ficar insistindo muito para que ele tenha a mesma opinião que a tua. Então, por exemplo, eu acho que drogas faz mal para a saúde. Meu filho adolescente disse que nem todas faz mal. Opa, peraí. Essa opinião diferente da minha vai afetar a vida dele. Então, essa opinião eu preciso brigar. Por isso vale a pena brigar. Eu vou brigar no bom sentido, né? Mas eu vou continuar essa conversa. Eu não vou encerrar essa conversa com, tudo bem, você tem uma opinião diferente da minha. Não, porque isso vai afetar ele. Então, eu preciso buscar ferramentas, eu preciso buscar estratégias, eu preciso buscar argumentos para convencê-lo da minha opinião nesse caso. Porque esse caso, a opinião dele pode afetar a vida dele, porque tá errado. Então, nesse caso, eu vou argumentar melhor, eu vou buscar, sei lá, uma pessoa que seja referência para ele, um professor, um tio, alguém que ele escute, eu vou pedir para que converse com ele sobre isso, ou eu vou buscar um link de algum vídeo, ou eu vou dar um livro de presente, uma revista que fale sobre esse assunto, vou buscar uma argumentação melhor. Não é ficar discutindo, dando murro em ponta de faca até abrir a cabeça dele e colocar minha opinião dentro. Mas se eu perceber que ele tem uma opinião diferente da minha em uma situação que pode prejudicá-lo, eu vou buscar uma argumentação melhor, certo? Nona dica. Quando ele vier falar alguma coisa com você, não estrague tudo julgando. Então, por exemplo, ele te contou de uma situação que um amigo dele fez. Mas você não sabe o que o fulano fez. E aí, uma coisa errada, uma coisa que você falou, nossa, meu Deus, não acredito que esse menino fez isso. Aí você estraga a conversa falando, mas não é possível, eu vou contar para os pais dele. Mas os pais dele sabem disso, mas não é possível, isso é muito errado, ele não podia ter feito isso. E ele só estava te contando uma história. Né? E aí quando você entra julgando, quando você entra criticando, quando você entra dando a sua opinião em cima daquilo, acaba afastando. A próxima vez ele não vai te contar, porque ele já sabe que vai ser julgado. Então, não seja impaciente para ouvir, não seja impaciente para escutar o próximo episódio da história, né? Espera um pouco. E a 10ª e última dica é a seguinte: tenha paciência. Para ele também não está sendo fácil. Eu li esses dias um estudo sobre adolescência, em que o escritor dizia que a adolescência é um período de luto. E eu achei essa frase tão interessante, e ele dizia que o adolescente ele está em luto pela criança que ele era e que morreu, pelos pais que ele tinha, que ele gostava tanto de estar com aqueles pais, era divertido brincar com eles, era divertido conversar com eles, era gostoso ficar no colo deles e de repente não é mais. E ele está aprendendo a se relacionar com esses novos pais. Então ele está de luto pelos pais da criança que ele era, que ele não tem mais esses pais, pela criança que ele era, que morreu, é uma fase de luto. Então eu fiquei refletindo nessa frase, nesse estudo, e me lembrando, né, o quanto é difícil. Eu também já fui adolescente. Na época em que eu era adolescente, eu não percebia, muitos anos depois que eu fui perceber, quando a minha mãe dizia que eu estava muito irritada, que eu estava muito nervosa, que eu estava muito mal-humorada, eu achava que não. Muitos anos depois que eu fui perceber, nossa, eu estava mesmo. Né? Então pensa nisso e seja paciente, porque ele também não está passando por uma fase fácil. Para ele também não está sendo fácil. Não pense que é só para você que não está legal. Para ele também não está legal.
Então tenha paciência. Ah, mas eu não fui assim. Eu vejo tantos pais vindo me falar: ah, mas quando eu era adolescente eu não tive nada disso. Será que não teve mesmo? Eu acho que os teus pais são mais indicados para falar se você teve ou não, né? Mas enfim, vamos supor que você é o master super que passou pela adolescência sem sentir nada, sem ficar triste, sem ter nenhum nervosismo. Ok, mas você foi uma exceção, porque a maioria tem. Então, o teu filho talvez não seja uma exceção como você foi, né? Então, é o momento da gente ter mais paciência, certo? Espero ter ajudado, que Deus abençoe a tua casa e vamos juntos ser pais melhores para filhos melhores.